Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a mudança do lucro real para o presumido e também sobre as operações com pessoas ligadas. Então, quando a empresa modifica a sua forma de tributação do lucro real para o lucro presumido, segundo o artigo 593 do Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa que até o ano calendário anterior houver sido tributada com base no lucro real, deverá adicionar a base de cálculo do imposto sobre a renda, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, independentemente da necessidade de controle na parte B do ELADOR ou do ELAX. Então observe, a pessoa jurídica que muda do lucro real para o presumido, ela deve adicionar à base de cálculo todos os valores cuja tributação ela havia diferido na parte B do LADOR. Assim, se a empresa modifica a sua opção do lucro real para o presumido e possui um saldo controlar na parte B do LADOR de lucro na venda a longo prazo de 30 mil, ela deve oferecer a tributação do primeiro trimestre em mudança. Então, vou imaginar aqui que a nossa empresa teve essa modificação ainda no primeiro trimestre. Então, como a nossa empresa é comercial, ela teve uma receita de venda de 400 mil, vendas canceladas 60 mil e 40 mil de desconto em condicionais. Logo, uma base de cálculo de imposto de 300 mil reais, 400 menos 60 e menos 40. Sobre esses 300 mil reais se aplicou o percentual de presunção, que no comércio é de 8%, encontrou-se o lucro presumido de 24 mil reais. Além disso, ela tem esse valor diferido na luz de 30 mil reais que tem que ser adicionado, então, na apuração do lucro presumido ainda desse trimestre. Encontrando então o lucro presumido de 54 mil, que sobre esse lucro presumido incidirá a alíquota de 15% do IR, e chega encontrando então o imposto de renda de R$ 8.600. Então, de acordo com o artigo 119 da Instrução Normativa 1717, pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, que passar a ser tributada com base no lucro real, deverá incluir na base de cálculo do imposto de renda apurado pelo lucro presumido e na base de cálculo da contribuição social sobre o resultado presumido, apurado pelo resultado presumido, os ganhos decorrentes da avaliação com base no valor justo que façam parte do valor contábil e na proporção desses relativos a ativos constantes do patrimônio. Então, quando há uma mudança do lucro presumido para o real, a pessoa jurídica deverá incluir, então, tanto na base de cálculo do imposto de renda quanto da contribuição social, isso é, no lucro presumido e no resultado presumido, respectivamente, o valor decorrente, então, do ganho, com avaliação a valor justo dos ativos que estavam registrados, então, no seu patrimônio. No entanto, essa tributação dos ganhos, nos termos do parágrafo 1º do 119 da Instrução 1717, ela poderá ser diferida para os períodos de apuração em que a pessoa jurídica for tributada pelo lucro real, desde que o aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciada em subconta vinculada ao ativo ou ao passivo e observados os demais requisitos referentes ao ajuste a valor justo dispostos, então, no artigo 97 ao 99. Já em relação às perdas, com ajuste a valor justo, de acordo com o parágrafo 2º do 119 da Instrução 1700/17, as perdas verificadas nas condições previstas nesse artigo somente poderão ser computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado dos períodos de apuração posteriores, desde que o aumento no valor do ativo ou a redução no passivo também seja evidenciado em subconta vinculada ao ativo ou ao passivo separadamente, e observado os demais requisitos previstos em relação ao ajuste a valor justo do artigo 102 e 103.
Já em relação à receita de exportação a pessoas vinculadas, nos termos do inciso 5º do parágrafo 3º do 215 da Instrução 1700/17, em relação às receitas auferidas nas operações de exportações efetuadas às pessoas vinculadas ou a países com tributação favorecida, a parcela das receitas auferidas apurada de acordo com os métodos de preço de transferência que exceder ao valor já apropriado na escrituração contábil deverá ser computada na determinação tanto do lucro presumido quanto da base presumida. Ademais, nos termos do parágrafo 24 do artigo 215 da Instrução 1700/17, os valores das receitas auferidas em operações de exportações a pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida serão apurados anualmente e acrescidos à base de cálculo do último trimestre do ano calendário. Então nós vamos acrescer somente a base de cálculo do lá do quarto trimestre, para efeitos de se determinar o tributo devido, então, com base no lucro presumido. Em relação à diferença de receitas pagas às pessoas vinculadas, de acordo com o parágrafo, inciso 6º do parágrafo 3º do 215 da Instrução 1700/17, a diferença de receita financeira de juros pagos ou creditados à pessoa vinculada que exceda o valor calculado com base na taxa LIBOR para depósitos em dólar nos Estados Unidos da América pelo prazo de 6 meses, acrescidas então de 3% anuais a título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros, deverá ser computada na determinação do lucro presumido e da base presumida. Então essa diferença de receita financeira e que exceder então a taxa do LIBOR mais 3% de juros anuais de spread, ela deverá ser computada na base de cálculo do lucro presumido e da base presumido quando se referir então a essas receitas pagas a pessoas vinculadas. Além do mais, nos termos do parágrafo 24 do artigo 215 da Instrução 1700/17, os valores de que trata os incisos 6º do parágrafo 3º serão apurados anualmente e acrescidos à base de cálculo do último trimestre do ano calendário para efeitos de se determinar o tributo devido. Então, essa diferença de receita financeira paga ou creditada à pessoa vinculada, ela vai ser adicionada ao lucro presumido do quarto trimestre. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.